para os meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando-nos assim e devolvendo assim a nossa vida primeira da graça, que era a santidade, que é a vida em Cristo, a vida nova em Cristo. Quem é batizado aqui, levante a mão. Que bênção! Você é selado, é selada para esta vida nova. Através do batismo você é como que divinizado, purificado. Eis, meus queridos, que tamanha graça que recebemos no dia do nosso batismo, um dos mais importantes sacramentos da igreja, o primeiro sacramento que nos insere na igreja. Somos, meus queridos irmãos, dessa forma, selados. Recebemos em primeiro plano o Espírito Santo. Templos do Espírito Santo acabamos. Templos vivos do Espírito Santo, onde esse mesmo Espírito Santo age em nós, realiza em nós maravilhas. Recebemos também o perdão de todos os nossos pecados, entronizados nessa igreja divina também. Somos, meus queridos, entronizados nessa igreja, e mais ainda, co-herdeiros de Cristo. Passamos assim também a ser selados para a salvação eterna. Somos selados para a salvação eterna, mas mesmo assim somos bombardeados. O inimigo não deixa isso barato. Mesmo estando na graça, mesmo divinizados através do batismo, somos tentados cada dia, cada instante, em nossa casa, em nossa família, na sociedade pagã hoje em dia, na escola também, tantas e tantas outras coisas. É interessante, meus queridos, o quanto é importante tomar posse dessa santificação. Não é fácil. Temos tantos santos hoje em dia. Nos lugares mais remotos, longínquos, nós encontramos pessoas santas, puras, pessoas, como diz aqui, puras de coração. Quando escutamos também confissões, nós contemplamos como essa pessoa é pura, é santa. Temos, meus queridos irmãos, a graça sobre nós de ter um grande intercessor por nós. Um grande intercessor que subiu aos céus, elevando assim a nossa humanidade. Por isso o Senhor experimentou em si o medo, a angústia, o abandono. O Senhor experimentou em si justamente, exceto o pecado, mas em tudo Ele experimentou. Por isso Ele doou inteiramente a sua vida em prol da humanidade. Por isso também a sua misericórdia é infinita para conosco. Quanto mais eu me sinto miserável, pecador, mais também é a graça de Deus para comigo. Maior é a graça de Deus para comigo. O importante na nossa vida é não perder o senso da graça, também não perder o senso do pecado. Tem gente que tem esse pecado, e pecado justamente ali, meus queridos irmãos, é interessante isso, aquele pecadinho de estimação. Sempre aquele pecadinho de estimação. São esses pequenos parasitas que nos paralisam na oração. Esses pequenos parasitas que vêm como que nos afastar da graça de Deus. Hoje em dia, claro, na área da juventude e a sexualidade, jovens
que já transam normalmente antes do casamento. Isso é besteira, é normal, todo mundo. Jovens que também, de uma certa forma, já vivem maritalmente. Eu sempre falo, quando digo em relação ao matrimônio, gente, o matrimônio é algo tão sagrado, é algo tão divino. Por isso a noiva entra de branco, não é isso? Linda, bonita, formosa. Isso quer dizer o quê? O branco da noiva, também do batismo, relembra a pureza, relembra a castidade. O branco da noiva relembra isso, a sua espera para a entrega total na lua de mel. Tem gente que não sabe aguardar, mas quando olha, por favor, se aguenta um pouco, ora a Deus, clama a Deus. Certa feita eu fui realizar um casamento, assisti a um casamento, a noiva de branco, mais enfeitada do que a árvore de Natal. Misericórdia, que preservada é aquela? O bucho pela boca. Mas o branco é a pureza, ela já vem, acho que vou fazer o batizado logo também. O bucho pela boca, gente, o bucho desse tamanho, o branco, mas o branco era justamente a pureza, a castidade. Eu fiquei... Só vocês vendo, cada presepada que a gente vê por aí afora, falta de informação, falta também de Deus. Eu digo, casamento é para quem é cristão, temente a Deus. É para quem justamente sabe a importância de tamanho sacramento. E o casamento é para a nossa santificação e não para a nossa perdição. O casamento é um passo que na igreja é um passo, meus queridos irmãos, não se pode mais voltar atrás. Não se pode mais separar quem casa. Mas padre, agora com esse novo... pode separar? Não pode. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O porquê? Muitos estão em crise. Falta de oração. O casal não ora mais. Muitos não oram mais. Muitos não buscam a Deus. E isso esvazia totalmente o matrimônio. Esvazia totalmente. Edificar o meu sacramento nessa rocha firme que é Deus, que é também para a santificação daquele que recebe. E eis, meus queridos irmãos, que o Senhor estende sempre a sua mão por sobre aquele que o teme. Ele está sempre nos envolvendo, cada dia, cada instante. Quando clamamos, quando buscamos, filhos, hoje em dia que estão aí em nossa cidade também, e tantas outras, crescendo vazio espiritualmente, por falta de testemunho dos pais. Se a mãe é vazia, o pai também, o filho também vai no mesmo caminho. Vai no mesmo caminho. E é preciso você, pai, você, mãe, santificar a sua família. Clamar, eu sei que não é fácil, mas clamar. Mas como padre, eu posso assim, santificar a minha família? Primeiro passo, dê testemunho. Busque a Deus no seu dia a dia. Dê testemunho de fé. É tão bonito quando nos deparamos com pessoas. Padre, meu pai, minha mãe sempre me levou à igreja. Sempre foram pessoas religiosas. Tudo que eu sou eu aprendi deles. E é tão bonito isso. Eis, meus queridos irmãos, que o Senhor quer a salvação de todos. Por isso somos chamados, desde o nosso batismo, a viver em primeiro plano a santidade de vida.
Não é fácil lutar e viver essa santidade, não é fácil, porque o inimigo ele é tão sutil, ele é tão que ele coloca diante de nós aquilo que nós mais temos propensão a cair. Ele não aparece de forma de asa, parecendo morcego, dentudo, morcego. Não, ele não aparece dessa forma, mas aparece bonita, de forma bela. Para Jesus ele apareceu como anjo de luz. Ele aparece dessa forma para nós, como aquilo para nos enganar, algo para nos enganar. E eis a necessidade de santificar a nossa vida. Eu, como pai de família, como mãe de família, como cristão, voltar às minhas raízes, tomar posse do meu batismo, experimentar essa consagração que eu já recebi de forma indelével no meu batismo, o selo, e esse mesmo selo é o selo que o Senhor nos guarda para a salvação. Eis, meus queridos irmãos, agora cabe a nós como cristãos, diante das provações, diante dos problemas, enfrentá-los. Mas mesmo diante de tudo isso, não esqueçamos jamais que Deus caminha conosco, que Deus estende sua mão por sobre nós, Ele não nos abandona. Não se deixe enganar, achando-se que está sozinho, sozinha no mundo, que não tem ninguém por você. Deus está por sobre você. Quando você ora, quando você clama, em todo instante, em todo momento, sentindo essa presença que guia, essa presença que santifica, essa presença que restaura, é deixar-se guiar. O santo não é aquele que não cai, muito pelo contrário, todos os santos caíram, mas perseveraram na fé, não deixaram-se guiar justamente por tudo, foram tentados, sofreram momentos tortuosos espiritualmente. Quando vamos analisar a vida dos santos, como eles sofreram, como eles passaram por momentos tão difíceis, a ponto de dar a morte, se dar a morte por Jesus, a ponto de serem queimados, dilacerados nas arenas, mas em nome de Jesus, eles tinham essa certeza de que tudo aquilo era passageiro, mas que receberiam a coroa da graça, da glória. Mas Padre, que tipo de vida eu posso projetar na minha vida, na minha família, na minha juventude, no meu casamento? Cada caso é um caso, mas em primeiro plano temos que buscar esta graça. Senhor, guia-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, me ajuda, Senhor, dai-me forças. É buscar, acreditar justamente nesse Deus, que é um Deus que não nos abandona. Nós é que abandonamos com a nossa sujeira, com o nosso pecado, com a nossa malícia, e é preciso lutar sempre contra isso. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer restaurar a sua família. Transborde Deus em sua casa e você verá a graça acontecer. Busque o Senhor. Não seja um católico de conveniência, ou um católico de ir à missa e pronto, e voltar para casa. Mas o Senhor, ao passar aqui, Ele estava convidando pessoas para assumir o seu batismo, para assumir justamente o seu compromisso na igreja. Pessoas que têm vergonha, pessoas que têm receio de participar de um movimento ou outro, mas que estão como quem se deixando guiar por essa falsa
vontade de servir a Deus. Eu sou dizimista, dou a minha oferta, já está de bom tamanho. Eu rezo em casa, eu me confesso em casa com Deus. Não seja um católico genérico. Assuma o seu batismo. Assuma mesmo o seu batismo. Participe, clame, busque a confissão, busque render graças a Deus, porque a sua vida, você vai ver como será transformada. A sua família precisa de você, para que você também dê testemunho. Você precisa ser essa semente na sua casa, na sua vida, na sua comunidade. E é necessário isso, santificar as nossas famílias, buscar cada vez mais diante de Deus apresentar. Ser santo, meus queridos irmãos, também é reconhecer nossas fraquezas, reconhecer a nossa pequenez, porque diz o Senhor hoje na palavra. Uma palavra belíssima hoje, em que os discípulos estavam sedentos, e tantos outros ali estavam sedentos, em que ele proclamara, meus queridos, a nova geração. Anteriormente, somente os ricos eram abençoados por Deus na concepção bíblica antiga. A prosperidade, a riqueza. O pobre era justamente castigado por Deus, então teria que morrer pobre. Era como que nascido amaldiçoado, teria que morrer escravo. Eis, meus queridos, que Jesus dá uma guinada agora no Evangelho que escandaliza todo o povo e toda a sociedade, dando agora e voltando um olhar de misericórdia para aqueles que se sentiam excluídos. Jesus volve o seu olhar de amor e de misericórdia para todos ali que eram injustiçados, para todos ali que eram justamente discriminados, perseguidos. Jesus volve o seu olhar e diz, e nos dá um grande consolo: grande será a recompensa no céu. Na igreja, meus queridos, nós temos perseguições, várias perseguições. Dentro da igreja, divisões na igreja, no movimento, divisões que assolam nossa comunidade também. Não é diferente. Cobras peçonhentas, venenosas, isso é horrível. Por isso é preciso buscar sempre mais e mais ao Senhor. Purifica-me, santifica-me. O Senhor nos dar essa graça, meus queridos, de nos inserir nessas bem-aventuranças, que possamos tomar posse, que possamos buscar incessantemente ser um aventurado, ser um bem-aventurado, louvando, buscando, para que um dia possamos experimentar esse novo céu, essa nova terra. Não sabemos como que era esse novo céu, mas temos que plantá-lo agora. O céu começa desde o dia do nosso batismo. A santidade de vida começa desde o dia do nosso batismo. Mas eu preciso tomar posse cada dia, cada instante. Eu preciso buscar essa graça. Eu preciso, meus queridos, veja, cada dia precisamos buscar esse refúgio em Deus. Porque se não buscar esse refúgio em Deus, eu estou perdido. O mundo vai me oferecer drogas. O mundo vai me oferecer sempre prazeres. O mundo vai me oferecer tantas e tantas coisas para satisfazer o meu âmago. E no entanto vai nos deixar como vazios, depressivos. E quando eu busco a graça de Deus, a minha vida é transformada, a minha vida é restaurada. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará.
que respeita